Sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Se os planos de Deus ninguém impedirá. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Continuando onde paramos, a gente ficou de continuar com o livro de Salmos, né? E hoje vai ser o livro de Salmos capítulo 2. Capítulo 2, não, Salmos de livro número 2. Salmos não tem capítulo. Salmos é um livro de poesias, é um livro de cânticos. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. E também escrito a maioria por Asaf. Os outros salmos são desconhecidos. Asaf e Davi escreveu a maior parte dos salmos. Salmos é um livro de cânticos, de poesias, de orações. Por isso que esses dois, eles escreveram a maior parte dos salmos. Davi, nos seus momentos de tristeza, escrevia salmos ao Senhor. No momento de alegria, a música faz parte da gente, né? Momentos tristes, momentos alegres. A música faz parte da gente. Deus nos criou com música. Por isso, o que seria de nós sem louvores? Mas hoje eu vou ler o livro de Salmos, que diz assim: a vitória, a rebelião das nações e a vitória do Messias. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se comunicam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se irá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pode-me, e eu te darei as nações por herança. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esses salmos, ele fala do Senhor, né? A Bíblia, ela é um livro do passado, do presente e do futuro.
Salmos foi citado muito no Novo Testamento, por Jesus, pelos discípulos, porque temos visto coisas acontecendo na Bíblia, que estão acontecendo hoje, que já foram escritos há 2000 anos atrás. E esse é um versículo do Messias, que se cumpriu lá no Novo Testamento. O livro de Salmos ele foi escrito no século X a.C., do século V ao século X a.C. E se cumpriu boa parte dele. A Bíblia toda é um livro messiânico, principalmente o livro de Isaías, que fala sobre a vinda de Jesus Cristo, que fala sobre a vinda do Messias, qual o povo aguardava, igual os judeus aguardavam o Messias que vinha salvar o seu povo, que vinha tirar eles da escravidão, que vinha libertar eles, que vinha liderar eles, porque já não existia mais reis na terra, desde o rei Joaquim, o último rei que houve. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, eles passaram a servir outras nações. Eles serviram ao rei Nabucodonosor, depois eles serviram ao rei Dário, eles serviram ao rei Artaxerxes, o rei da Síria, até passar por Alexandre o Grande, e depois o Império de Roma, antes do Império Persa, que depois foi comandado por Alexandre o Grande, e por Roma, por o Júlio César e todos os outros reis que passaram por Roma, e até o dia de hoje. Até um tempo atrás era um governador regido por Roma, e hoje é regido por Vaticano. Mas o judeu, graças a Deus, Israel se tornou nação, graças a Deus, e não está mais sobre aquela escravidão, né? O jugo não está mais aquele jugo. Mas o livro de Salmos, nesses Salmos ele fala sobre o Messias. Esse aqui se cumpriu lá no dia do batismo de Jesus, no dia que Jesus apareceu, ele foi batizado e ouvi uma voz do céu falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Que Deus disse, e todos viram, ali Deus estava testificando do seu filho: este é meu filho amado, é ele que vocês vão receber, esse é o Messias. E o povo ouviu a voz do céu bradar, dizendo: esse é meu filho amado, quem me comprazo. Os judeus ouviram Deus proclamar, falar que Jesus estava ali, que era o Messias. É uma canção ali usada pelo Espírito Santo para falar da vinda do Messias séculos atrás, né? Hoje é o livro de Salmos, capítulo 2, que, como séculos atrás falava da vinda de um Messias que viria até exatamente cumpriu. Vemos Jesus citar vários salmos lá no Novo Testamento, que foram escritos no século X a.C., foram escritos lá no século milênios, vários séculos antes de Cristo, e se cumpriu com o livro de Apocalipse. A gente está vendo aí se cumprindo muitas das coisas. Então a Bíblia é uma mistura do passado, do presente e do futuro. Presente porque coisas que foram escritas nela estão acontecendo agora. E futuro, coisas que estão escritas nela vão acontecer ainda. E passado, que coisas que estão escritas nelas já aconteceram. Eu estou aqui no YouTube também, você poder ir lá curtir, comentar, deixar sua sugestão, sua dúvida aí, que aí eu vou estar respondendo às suas dúvidas, vou estar respondendo aos seus comentários e poder trazer também a sua resposta. Livro de Salmos deixa para nós ensinamentos, cânticos. Davi, ele pegava sua harpa e trazia um salmo novo para a gente. Provavelmente esse era o salmo de Davi,
Tem uma parte que Davi falou, que é fique que eu coloque meus inimigos debaixo do meu pé até que o Senhor venha, meu Senhor venha. Esse Senhor, ele estava falando do próprio Jesus Cristo. Ele estava profetizando que Jesus ia colocar os seus inimigos embaixo dos seus pés. Aqui está falando da segunda volta de Cristo. Deixa eu ler de novo. Porque se amontinam as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se comunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará a sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ireis, pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Não tem como falar do novo do livro de Apocalipse, porque aqui está falando sobre o livro de Apocalipse. Aqui vai ser na segunda volta de Cristo, o livro de Salmos de hoje que a gente está falando. Na segunda volta de Cristo, a primeira vinda de Cristo vai ser os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, estaremos para sempre com Deus nos ares. Estaremos lá, passaremos 1000 anos com o Senhor lá, o milênio bíblico, e nós governaremos lá. E vai ser legal falar sobre isso, era sobre Salmos, mas não tem como falar sobre Apocalipse, porque o Salmo de número 2, ele fala sobre o livro de Apocalipse. Então vamos entrar em Apocalipse, né, para poder falar sobre o livro de Salmo no capítulo 2, que depois que passarmos 1000 anos com o Senhor nos ares, passará aqui a grande tribulação, passará o anticristo aqui na terra, e depois que o anticristo vir na terra, ele vai se levantar, 3 anos de paz, 3 anos de guerra, e quando ele se levantar contra Israel, quando ele montar um império em Israel e ele se proclamar Deus, Israel vai falar: não, só existe um Deus. E aí vai vir a 4ª Guerra Mundial. Vai vir a 3ª Guerra Mundial. O anticristo vai juntar para guerrear contra Israel. Quando ele tiver para acabar com Israel, com mísseis, com bombas, aí Jesus vai voltar. Aí, porque nós somos a noiva de Cristo, mas Israel é a esposa de Deus. Israel é a esposa de Deus, e ele tem ciúme. Os 144 mil que os testemunhos de Jeová falam, ou que a Bíblia nos fala, serão as 12 tribos de Israel que ficarão lá. Porque depois que a Nova Jerusalém descer aqui, como um livro de Salmos falou, incrível como um livro que foi escrito muito antes do livro de Apocalipse, muito antes de 2000 anos atrás, Apocalipse fala a mesma coisa. A Nova Jerusalém, Jesus virá, aqui fala sobre, aqui daria estrada, aqui fala que agora, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra. Esses juízes seremos a nós que subimos, fomos arrebatados com o Senhor, ou que nós que estivermos mortos, fomos ressuscitados lá com o Senhor, viremos. A Bíblia fala que todo olho verá, que Jesus virá montado em um cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nele tem uma espada para guerrear. Depois, Jesus, na primeira vinda de Jesus, ele veio como um pacificador, como transformar, salvar pessoas de dentro para fora.
Mas na segunda vinda de Jesus, ele vai vir com cetro de ferro para reger as nações. Ele virá como rei. Ele veio como Messias Salvador, ele está agora como advogado lá no céu, mas um dia ele vai reger as nações da terra como rei, com cetro de ferro. E vai julgar, cetro de ferro para julgar. Vai o lado esquerdo e o lado direito, que a Bíblia fala que aqui virei a bodes e aqui eu virei as ovelhas. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ele vai julgar as nações. Cristo vai julgar as nações na segunda volta de Cristo. E os desviados que ficarem aqui, que não receberam a marca da besta, os desviados que não receberem a marca da besta, subirão com o Senhor nos ares. E aqueles que receberam a marca da besta, se apoiaram ao anticristo, se rebelaram contra Jesus, eles serão julgados também. E o lago de fogo está preparado para Satanás e para os seus demônios e todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Incrível como esse livro de Salmos deixou para a gente hoje. Apocalipse. Então, vai vir surpresas por aí. Eu não vou ser longo, não vou demorar muito para o vídeo não ficar chato. Mas deu para entender aqui um pouquinho, né? Livro de Apocalipse, que fala que Jesus, o Messias, vai vir. Essa é a segunda volta de Cristo, que vai passar pela grande tribulação, né? Pela grande tribulação, e Jesus virá e ele guerreará contra o anticristo e protegerá Israel. Protegerá Israel. E a Nova Jerusalém descerá para a terra. Israel que aceitar Jesus nessa vinda, aí sim eles vão entender, esse é o Messias. Nós o crucificamos e o matamos. Nessa segunda volta de Cristo. Porque os judeus, eles não se dobram, eles aprenderam a lição. Depois que eles foram para a Babilônia, eles passaram o período babilônico lá, eles aprenderam a não adorar outro Deus. Até hoje, eles morrem, mas eles não adoram outro Deus. É Jeová, Rafa, é Elohim, Yahvé, como eles chamam, como a Bíblia é o nome de Deus, Yahvé. Eles não adoram outro Deus a não ser Yahvé. E eles têm até medo de pronunciar esse nome, que é o nome do Senhor. Com tremor, eles falam Ele, o grande eu sou, ou como Jesus falou, o eu sou. Eles têm temor, porque a Bíblia falava para não falar o nome de Deus em vão. Então Jesus virá e a Nova Jerusalém virá para a terra, na segunda volta de Cristo. E nós, os que tivermos transformados e arrebatados, viremos para morar na Nova Jerusalém. É isso que o livro de Salmos falou hoje, a Nova Jerusalém. Então, se você gostou do vídeo, curta aí, compartilha e deixa o seu comentário aí. Até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser.